Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sei que eu dei uma sumida, mas acontece, né? A vida acontece. Eu acabei indo pro Brasil recentemente, revi várias pessoas, até vários grandes amigos meus divulgadores científicos, né? Saí pra jantar com o Pirula, com o Felipe Figueiredo, com o Altair do Naruhodo, com o Gilmar do E-Farsas, e foi legal, assim, reencontrar o pessoal, tudo. Mas agora estamos de volta e é a hora da gente voltar para os vídeos. E para voltar aqui depois desse um mesinho fora, eu sei, eu já percebi, vocês gostam de me fazer sofrer. Já percebi isso. Então, me pediram, já ontem quando anunciaram, já começaram a me pedir, e hoje o dia inteiro eu recebi mentions e DMs no Instagram e até no Twitter do pessoal pedindo para eu reagir para mais um vídeo de terraplanistas, que é o da Jovem Pan. Eu não sei o que aconteceu, então vamos lá, vamos ver o que acontece nesse vídeo agora aqui com vocês. Então eu tive que procurar pra caramba pra poder achar aqui o início do vídeo, então vocês já sabem, a gente vai ver aqui, demorou, é lá mais ou menos pelo minuto 30 que eles começam a falar sobre o assunto que a gente vai gravar. Presenças ilustres nesse programa, aqui estão eles que defendem a teoria de que a Terra é plana. Essas pessoas são chamadas de terraplanistas. É uma história que há muito e muito tempo é discutida. Temos aqui no Pânico hoje o Anderson Neves e o Alan Silva do canal Terraplanistas SP. Jornalista e repórter. E as pessoas normalmente as pessoas falam que os terraplanistas são loucos, que eles falam bobagem. Mas são pessoas que estudaram, que têm coisa e acreditam nessa teoria. Quem sou eu, quem somos nós para duvidar das coisas? A gente sempre acredita que a ciência dá a última palavra nas coisas e a gente sempre acredita. Você acredita na ciência, não acredita? Não, a ciência não é a última palavra. Você faz testes. Isso. Você faz testes. Mas a Eles ciência, também fazem a testes. ciência também diz sempre coisas que às vezes eles falam. A Às ciência vezes diz erra. que ovo faz mal. Um dia o Hoje vinho faz muda. bom, Aí o vinho escolhe uma Isso. moda, né? Aí o ovo Uma faz modinha. bem. Aí eles dizem. Quero começar falando desse ponto aqui. Isso é um comentário que muita gente faz, né? Ah, como é que eu posso confiar na ciência se o ovo uma hora é bom, uma hora o ovo é ruim e tal? Aqui a gente está falando especificamente de ciências biológicas, onde você tem diversas variáveis, né? A gente fala em estatística, chama isso de co-founders. Você tem diversas variáveis que precisam ser levadas em conta para poder fazer um experimento que você isole as variáveis e que você precisa saber de todos esses parâmetros externos para poder garantir. Então, sei lá, se você tem um grupo que tem mais pessoas que fumam, ou que tem um tipo específico de vida, todas essas coisas vão afetar, e você tem todas essas variáveis externas que acabam afetando a sua medida, então é muito difícil você fazer uma medida precisa. Então, o que você acaba descobrindo é que você tem determinadas condições, com determinado sampling, você chega no resultado positivo, mas para o outro não chega. E isso é normal, isso é uma coisa esperada que se faz quando você tem sistemas que são extremamente abertos, que você não consegue controlar todas as variáveis. Então, não é que a ciência diz uma coisa uma hora, outra. É que é um sistema complicado, um sistema muito difícil, e isso precisa ser estudado com cuidado. E hoje em dia a gente tem noções muito melhores das situações que faz bem para uma pessoa, que não faz bem para outra, tal. É muito exagero falar que uma hora faz bem, outra faz mal. Isso já é completa, não faz nenhum sentido. E normalmente quando você vê essas grandes mudanças são de experimentos mal feitos que não usam pre-registration. Eles acabaram fazendo escolhendo alfa, né? Então escolhendo o experimento preciso para poder parar na hora do alfa que ele pega. Então, tem várias questões que surgem ali que afetam a confiabilidade desse experimento. Mas vamos lá, voltando aqui. Por exemplo, a ciência dizia que de objetos inanimados nasciam seres. Sim. Por exemplo, se acreditou muitos anos que se você colocasse queijo e pão nasciam ratos. Sério? Isso foi muito acreditado. Durante muitos anos Idade isso... média. Observa que a gente está falando aqui da hipótese do surgimento espontâneo da vida,
E não eram feitos experimentos para se mostrar isso. Então, se acreditava que surgia do nada, mas não era feito um experimento controlado que mostrasse que isso acontecia. E aí vem a coisa interessante. Ele está utilizando isso como uma fraqueza. Mas, na verdade, a grande força da ciência é que isso foi uma hipótese que foi formulada posteriormente e depois foi descartada. E quando outras hipóteses que suportavam melhores os dados começaram a ganhar suporte. Então, enquanto ele pega e está considerando que é uma fraqueza, é uma força, na verdade. É uma força de encontrar os seus próprios fraquezas e corrigir elas. Você colocava pão e queijo e os ratinhos nasciam dali. Por exemplo, acreditavam que a sangria curava doenças. Sim. O George Washington morreu. Você ia no barbeiro, você estava doente. Você ia no... De novo, quais tipos de experimentos foram feitos? Qual que foi o experimento controlado que você fez com um grupo fazendo sangria e outro não fazendo? O experimento duplo cego. Não foram feitos. Então não era um experimento científico. Era uma crendice que fazer sangria funcionava. No barbeiro, ele cortava o seu coisa, você ficava lá até desmaiar e falava que a doença ia embora pelo seu sangue. Isso foi muito acreditado. Por exemplo... Mas isso não é a ciência, né? Foi a ciência. É a cultura popular. A ciência dizia Alguém isso. falava que isso fazia, curava a ciência. Exatamente. O Mendel, por exemplo, da ervilha, sim, ele morreu sem que a tese dele fosse aceita. Tiravam Acontece. sarro dele. É eugenia. Tiravam muito sarro dele. Ele morreu antes de ser comprovado. O negócio da ervilha lá. Sim. Tá? O pai da genética. O pai da genética. Cruzar uma ervilha enrugada. O pai da genética, que hoje todo mundo fala da genética, não sei o quê, morreu. No vídeo que o próprio Pirula foi no Pânico, ele explicou isso de maneira muito melhor. Então coloca aqui para vocês poderem ver o Pirula explicando isso de melhor maneira que eu poderia jamais explicar. Triste, como vocês devem ficar tristes. Tá aí o Henrique Cristo também. Lá vem a gracinha. Lá vem a gracinha do... Lá vem o humorista. Mas por que não? Por que então não? vai lá. Terra então redonda aí. Não estou querendo aqui fomentar A discórdia. a discórdia. Não, você jamais faria isso. Mas, Jamais por faria. exemplo, o livro sagrado. Pois não. Se você ler o livro sagrado, por que no livro sagrado? Você acredita em Deus? Sim. Todos acreditam em Deus aqui? Alguém tem dúvida Sim. da existência de um ser superior? Não. Por que na Bíblia está escrito os 4 cantos da terra? Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Por que na Bíblia Uma tá clara os- evidência de que sinalizando que a Terra é plana e, consequentemente, não é uma esfera. Exatamente. Você tá, deixa pra lá. Ai. Não é Depois isso? eu volto Verdade. nisso aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Não vem não. Eu quero saber por que na Bíblia... Boa tarde a que todos. na Bíblia... Eu gosto muito claro. da Bíblia. Eu gosto muito na Bíblia. E a Bíblia agora, se você ler lá o João... Se você lá o... 8:32? Se você ler o João agora, que é o Apocalipse, ele diz que o mundo está muito secular. E quando o mundo vira muito secular, quer acreditar muito na ciência, é o quê? É Perigoso. o capeta, é o demônio que está cagada. tomando conta. As pessoas me chamam de capeta quando eu leio É, essa- É, a Chiquinha de máscara. São E a Pode gente tem ler, o capeta procura que lá o João Apocalipse. O mundo secular é a chegada do capeta. Capiroto. Então, você não acredita na Bíblia, beleza, aí não vamos discutir. Aí vai ser uma Não, eu tenho dúvidas também da Bíblia. Herege total. Na quê? verdade, Não se tem você- prova, é uma questão de fé. Não tá provado que existe Deus, né? Então, a Terra é redonda, você já Também não viu? consegue provar que não tem. Então, você Não, mas prova. aí tem um. Você já leu? Eu vou Não, te quero dar de que você me presente. prove. Eu vou dar de presente Por exemplo, o a conto. bunda da Marina Manteiga É plana. É plana. Ponha mais uma vez. A gente não tem dúvida Isso disso. não tem dúvida. Pode pôr Tem na dúvida. praia, todo mundo vai falar. Pode é plano. botar. É, Você o põe pessoal na praia. usa Olha, pra- É nada, agora ela Como tá é que é essa mostrando bunda? É o pastel de Não. Bertioga. Pera aí. Usa pra. Plana. Plana. O pastel, solta um vento quente. Tá A folha de melhorando. Deixa eu perguntar se você agora. pegar a Terra como o formato que ela é muito fácil dividir ela em 4, né? Os 4 cantos da Terra. Sim. Então, Os caras falam do horizonte Agora você falou também. tudo, Emília. Ninguém nunca mostrou o globo. Não existe. Um dos grandes mitos que existem é de que há fotos do globo terrestre. Mas o que a gente descobre é que, na verdade, são desenhos, os chamados CGIs. Então, eles colocam um desenho no primeiro ano, lá no segundo ano da escola. Todo mundo acha que é um desenho. Vou citar uma foto só para poder começar. A Blue Marble original. A Blue Marble lá dos anos 70. Aquilo é uma foto tirada em um take. A Terra é uma bola, os polos são achatados e pronto. A gente aprende isso quando é criança. E quando a gente é criança, a gente não vai questionar as coisas. Cadê esse...
Eu já reagi a algum vídeo com esse cara, né? Eu acho que já. Eu acho que eu já reagi a algum vídeo dele aparecendo aí. Sei lá, vamos ver. Se foi, me lembre aí, porque eu não lembro direito. Esse globo. Mas será que é isso mesmo? E a gente, uma característica dos terraplanistas é que a gente investiga as coisas. Na e verdade- por trás das tais verdades da ciência, quando a gente vai verificar os Então, isso é uma coisa muito importante a se dizer. Eu já falei isso num outro vídeo, e isso os terraplanistas, eles sim têm uma propensão a fazer um experimento, e isso é uma coisa que eu considero até que eu falo que eu não me irrito tanto com eles, porque sim, existe um interesse, por uma parcela deles, óbvio, em tentar entender. Existe uma falta de conhecimento técnico de como se faz experimentos, existe uma falta de conhecimento técnico de como se faz corretamente, se isola variáveis, mas existe esse interesse. Eles acabam tentando fazer coisas. E alguns até acabam fazendo um experimento bastante sofisticados, e tem até aqueles 2 casos que eu sempre cito naquele documentário Beyond the Curve, o documentário da Netflix, que os caras utilizam um giroscópio a laser e eles detectam a rotação. Já falei isso no outro vídeo. E eles também fazem um experimento utilizando lasers para poder medir a posição. E eles também chegam a um resultado que para eles seria impossível, porque basicamente eles detectam uma curvatura. Mas a grande questão é que fazer um experimento não é uma coisa simples. Não é só você botar um monte de coisa lá e sair medindo. Porque você precisa isolar as variáveis, você precisa garantir que você está tirando todos os vieses de medida. Isso são diversas coisas que tornam fazer um experimento que seja capaz de medir alguma coisa uma tarefa não trivial. Por isso que muitas vezes a gente já passa bastante tempo na faculdade aprendendo como fazer a matemática que permite você trabalhar com esse tipo de erros, que basicamente a teoria de erros parte da estatística. Como lidar com variáveis que são correlacionadas, como você consegue montar um experimento que você tira os tipos de vieses sistemáticos, vieses de medida e todas essas coisas que acabam atrapalhando o seu experimento. Então, não é só você sair medindo o que acaba acontecendo, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa entender quais são as variáveis. Muitas vezes, alguns tipos de experimentos, você precisa ter um tipo de controle. São várias maneiras de se medir que você tem que ser para poder fazer um experimento que é capaz de extrair um resultado interpretável. Senão, você está medindo só um erro que não sai nada. Isso que muitas vezes acontece. estudos mesmo, a gente vê que as coisas não são provadas como eles costumam dizer, como é o entendimento aí que a maioria tem. Exatamente, que é o cético. Toda pessoa... Eu sou um pouco cético. Toda pessoa tem que ser tem que ser cético. Você Sim. não pode acreditar em tudo que fala. É. Porque o cara falou que... É muito engraçado que eles estão tentando puxar o termo ceticismo para eles, né? E eu quero ver algum deles que concorda, por exemplo, com as coisas que estão escritas no Guia Assombrado, que está escrito lá no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é talvez o grande manual sobre ceticismo, é um livro que explica muito, que tem toda essa questão de pensar sobre ceticismo. Quero ver você falar sobre isso. Então, eu acho engraçado essa tentativa de puxar o ceticismo para esse lado. A Terra é redonda, você vai acreditar que a Terra é redonda? Por exemplo, tabuleiro de War. Por que que o tabuleiro de War... Por que que o tabuleiro de War, ele é plano? Senão Porque, as peças porque caem. o exército que o não vai ficar de ponta cabeça. Ninguém consegue pôr Exatamente. alguma coisa de ponta cabeça numa E bola. digo mais pra você, o universo deve ser plano. Possivelmente plano com níveis, porque não há um limite que você possa dizer. A gente não sabe o que tem em volta, mas quem diz que não tem mais terras além? O Colombo, na época, achavam que ele era louco. Não tem mais terra, ele foi lá e descobriu mais continente. Então, possivelmente, podem ter mais terras, além da Antártida, além de bordas. Tem muita coisa que foi escondida da humanidade, essa é a verdade. Que a gente não sabe. A gente Porque não a sabe. gente aprendeu e ficou repetindo o que queriam que a gente repetisse. Verdade, numa época... Eu juro que eu não entendi ainda. E dado, assim, de novo, 2019, a gente nunca sabe o que está acontecendo. Se o Emílio está zoando com a cara dele ou se o Emílio está realmente falando sério. Conhecendo que é o Emílio, é bem capaz dele estar zoando, mas, de novo, 2019, a gente nunca tem certeza de nada.
É porque a gente não conseguia questionar as coisas. Quando a gente é criança, ensinou que é uma bola, tá tudo certo. Ninguém vai ficar pensando Eu posso fazer uma pergunta aqui? É rápido, claro. É uma coisa que Você vai voltar, né? Você Por vai exemplo, voltar. Colombo eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí também é uma ilustração da também, Terra plana. não é uma né? foto. Essa não é uma ilustração. Nós trouxemos algumas ilustrações, são mais precisas, porque na verdade essa procura dar uma... Ele falou que não é uma ilustração. Calma aí. Ensinou que é uma bola, tá tudo certo. Ninguém vai ficar pensando Eu posso fazer uma pergunta aqui? É rápido, claro. É uma coisa que Você vai tem que voltar, pensar. né? Você Por vai exemplo, voltar. Colombo eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí também é uma ilustração da também, Terra plana. não é uma né? foto. Essa não é uma ilustração. Nós trouxemos algumas Ele falou que não é uma ilustração. ilustrações, são mais precisas, porque na verdade essa procura dá uma falsa ideia que estamos no espaço. Tem gente que fala, olha, a Terra está flutuando como um disco, mas a gente não está flutuando, a gente está parado. Então não há evidência que existe um espaço, que a gente está voando por aí, se deslocando de Ela qualquer também forma. não roda. Agora eu vou fazer outra pergunta para Esse você. é o novo mapa da Terra plana. Ele trouxe o mapa pra Vou você. fazer uma outra pergunta faça. para vocês que são cientistas, você Sim. que é de Que Harvard, tá da assim, GV. tô metido. PhD. pessoal tá- Por que o Chile chama-se a terra do fim do mundo? Aí acho que eles... Patagônia, ali, aquela região. Patagônia. A terra do pergunta. fim do mundo. Mas- Por que há essa denominação? Por quê? Não sei, pô. Porque está próximo Responde aí, das Irarba. bordas da Antártida. Pode ver pelo mapa, lá em verde abaixo, onde fica a América do Sul, é um dos pontos mais próximos da Antártida, do que eles chamam de Antártida. Ou seja, é o limite do mundo, ali acaba. Ali Vamos imaginar que eles falam que existe uma grande conspiração mundial para esconder que a Terra é plana. E qual a maneira que a gente vai fazer essa conspiração mundial? Chamando o lugar da Terra do fim do mundo porque ela está perto da borda. ali começam os paredões de gelo, porque a Antártida não é um continente, uma bola. Ele é um paredão de gelo que contém... Pra os segurar a oceanos, água. Para segurar a água. E eles gostam de ridicularizar terraplanistas, Se você for lá, você encontra o Tyrion. falando, então a água fica caindo, fica na beirada caindo. Não, não fica, tem uma Antártida. E ela é devidamente documentada. congelado. É tipo uma a pizza. Antártida são As 5... bordas. Mas aquilo lá é 5 quilômetros de gelo. Não é uma coisa pequena, não. É um puta de um Os caras paredão. falam do horizonte também, lá naquele documentário do Daniel J. Clark. O que lá. você acha, gostam? Zuzu? Eu acho que é uma puta viagem de vocês, com todo respeito. Eu acho que é uma puta viagem, mas eu admiro porque vocês se juntam num grupo, aí vai lá, Tem uma conferência, chaveca com uma já. mina, cria uma Chaveca relação. com uma mina? Tem isso, né? O grupo de vocês fortalece. Mas E é um grupo mais do bem. homem. Não tem ódio dos terraplanistas. Eles vão lá e ficam discutindo uma teoria. Mas no documentário ele fala sobre o horizonte, né? Quando você olha para o horizonte, Certo. não tem um prédio lá no fundo que ele é curvo, se você estiver numa praia. Queria que vocês debatessem sobre Certo. isso. Bom, o que acontece é que a nossa visão é limitada. Então você olha para o horizonte no mar, você não consegue ver muito além daquela distância, mas com uma câmera com um bom zoom, você consegue identificar prédios e objetos que isso, tecnicamente, se a gente pegar do ponto de vista científico, há um cálculo de curvatura. Bom, a Terra é redonda, tem X de raio e, portanto, a cada mais ou menos 1 milha são 8 centímetros de desnível. O que significa que a nível do mar, na praia a nível do mar, você já deveria observar alguma curvatura. E isso não se observa. Uma montanha na África, pode você pegar uma montanha que fica ali perto da borda oeste da África. Você consegue encontrar montanhas com 2 km de altura. Se você fosse, então, do ponto mais próximo do Brasil da África, que seria, então, no Rio Grande do Norte, Natal, você poderia medir qual que é. Você conseguiria ver, você consegue com um bom telescópio, você conseguiria ver essa montanha. Então eu estou fazendo aqui o desafio para ele. Eu já expliquei em outros vídeos porque ele está errado, então eu não vou fazer isso de novo. Então aqui eu vou fazer só o desafio. Me pega um telescópio, se senta em Natal e pega lá as montanhas do outro lado na África. Tá bom? A altura você consegue calcular a distância, isso é possível de você pegar com um telescópio potente. Me mostra isso aqui, por favor. E aí os testes foram feitos. Bom, prédio a 20 km, consigo ver. Prédio a 60 km, prédio a 100 km, e não há uma curvatura que você possa perceber. Então esse é um fato científico. O que é fato? Que não há curvatura mensurável, ninguém observa. Aí eles fazem aquelas imagens lá da estação espacial, editada no computador, põe uma lente... olho de peixe e te mostra uma curva, mas você não consegue com o teu olho ou com uma câmera ver essa curva. Mas como a gente que enxerga o sol, a lua, que é longe pra boné? Então, mas é porque não é tão longe assim. Como Pensa, assim não é longe?
Qual a distância? Quem consegue medir 150 milhões de quilômetros? Me pensa. Quem foi lá medir 150? Isso não existe. Então eles criaram algumas fórmulas. Antigamente falavam, na época de Copérnico, o Sol está a 3 milhões de quilômetros. Depois foi para 6, foi para 9, 12... Mas os astronautas que falam que viram, se enganaram ou é mentira? Pensa, se você olhar a entrevista que o Marcos Pontes deu, que apareceu na TV, ele falou o seguinte, ele não falou se eu vi uma bola, ele falou, não, sabe que é lá de cima, dá pra ver meio arredondado, a gente vê alguma coisa. Bicho. Então, é diferente. Ele lá não de fez cima. uma afirmação objetiva, não, eu vi lá que a bola uma bola está girando, ele não falou isso. Então, o pessoal, Bem engraçado que, diferente do outro vídeo aqui, ele admite já a existência de astronautas. O outro cara lá falava que era tudo mentira. Engraçado se perceber as diferentes facções dentro do movimento dos caras. eles têm dado sinais para quem observa, e esse é o objetivo do Terraplanista estar divulgando o assunto, porque quando você começa a observar, você começa a ver que a estação espacial é uma farsa, porque há os erros de gravações, há sinais de cabo, há sinal de manipulação digital. São coisas que normalmente passam desapercebidas. A gente não fica... Eu pedi no meu outro vídeo para as pessoas me mandarem qual que era o vídeo que ele fala da gravidade falhar. E isso faz mais ou menos 2 meses e meio que eu postei e até agora não me mandaram, tá? Então, e olha que muita gente que é proponente da Terra plana foi nesses meus vídeos comentar. 500 mil pessoas viram aquele vídeo e até agora ainda não me mandaram o vídeo que eu pedi para poder ver. Então estou fazendo aqui de novo o pedido. Cadê esse vídeo onde a gravidade falha? Me mandem aqui, por favor. Fica pensando assim, nossa, será que isso é falso? Você não vê. Mas quando a gente começa a apontar, dos vídeos da estação espacial, o cara deixou cair um parafuso. Não, vou abrir isso aqui. Pô, caiu um parafuso. Peraí, o cara tá flutuando, tudo flutuando, caiu um parafuso. Então essas coisas parecem... É o show de passam Truman. desapercebidas. Mas o que eles ganhariam em falar que a Terra Bom, é redonda hoje, e ela não é? Isso começou há muito tempo, né? Porque antes de ter qualquer... Então, a Bíblia já dizia os 4 cantos da Terra. Aí foi seria lá, a Terra foi quadrada, o Pitágoras. O globo não tem canto. Não tem canto. Então é a Terra O quadrada. livro sagrado, o cara já foi uma blasfêmia ali. Porque o cara não ganharia nada. Mexeu no livro sagrado. Mas a NASA... Foi o Pitágoras e Aristóteles que falaram que não acreditavam na Terra plana. Não, eu contesto. Por quê? Porque quando Mas a gente... foi os primeiros Não, eu contesto isso por quê? Porque a gente sabe que, por padrão, a história é reescrita. E hoje você vai lá procurar Pitágoras, você vê a imagem de Pitágoras com um globinho na mão. Mas Pitágoras nunca escreveu nada. Pitágoras é da escola oral. Na época não se escrevia. Foram escrever sobre Pitágoras mais de 300 anos depois. E os estudos mais antigos de Pitágoras falam que ele estudava ciclos e estudava medidas em esferas. Mas... nenhum momento fala que ele dizia que a Terra era redonda. Então, só que hoje eles afirmam como se tivesse prova que o Pitágoras dizia isso. A gente tem um teste aqui, o índio tá fazendo comigo, porque o índio também acredita. O índio acredita. Ele vai pegar, não, que a gente tem um teste. Mas como chama que ele tem um pé torto lá? Curupira. Então, todos esses fatores que ele falou aí, eu já meio que comentei em outros vídeos, por isso que eu tô pulando aqui agora. Não quero ficar repetindo tudo que eu falei das outras vezes, porque, já é o 5º vídeo que eu tô falando sobre esse assunto. Então, eu tô tentando pegar só as coisas novas para poder comentar sobre elas, tá bom? Então, eu estou pausando menos. Mas aqui também, esse é o mapa oficial, o Delari tá falando que também não tem 4 cantos. Cadê os 4 cantos aqui? 4 cantos da Terra. Mas é redondo. Tem as bússolas aí, ó. Tem os 4 bússola. cantos. Porque isso é uma representação. Ela então, é quadrada. Pô, vai você discutir tem com a uma área Bíblia, maior. Não tem 4 cantos Então também. discute com a Tem Bíblia. sim. Vai lá discutir lá, pô. Tá aí, ó. Onde tem a bússola, tem 4 bússolas aí. Eu quero que você me explique isso. Olha lá, temos o globo. Olha lá, mostra. Eu entendo que é um programa de humor, mas nesse ponto eu acredito que se você for pegar sobre humor e você fazer um humor responsável, pelo incrível que pareça, o Danilo Gentili está saindo uma edição melhor do que o Emílio se saiu até esse ponto. Pelo incrível que pareça. Mas vamos lá, vou continuar vendo aqui. Mostra aqui, ó. Pra quem tá na câmera. Quer que eu vá aí do seu lado, Emílio? Por favor, mostra aqui. Olha lá, ó. Mas é matemática. Vai lá, professor. Olha lá, fez Harvard. Fez Harvard. Harvard. Aula do Sami agora. Isso aqui é Harvard. Mexer com Harvard é complicado. PhD e pipoca. Aqui, Fala no microfone. babaca sou eu, obrigado. A gente pegou Santiago do Chile.
tem 2 voos que saem de Santiago. Um voo Uma coisa nova. Legal, legal. Pelo menos um argumento novo que eu não já respondi antes. Vamos lá. é o chama LA, que é da Latam, 805. Demora 14 horas e 20, ele sai de Santiago e vai para Melbourne. Ok? Austrália, pra quem não Austrália. E o outro que a gente pegou, ele sai de Santiago e vai para Londres. sabe. Inglaterra. Os dois, o outro voo é da British Airways. Certo. British Airways, 250. E aí, o que acontece? Os 2 voos demoram 14 horas e 20 minutos. Só que, se a Terra for plana, no mapa de vocês, eu peguei o mapa que eles deram pra gente. Certo. Porque o Os meu dois mapa... voos de ida e volta? De ida e volta? Os 2 voos? Os 2 voos. Dura o mesmo tempo de viagem, né? Não, dá pouca diferença. Tá, mas pouca diferença demais, né? Muita pouca diferença. Não, né? mas deixa eu acabar e depois você pode contestar o que você quiser. Harvard. Ele vai apostar com você. PhD. Uma Se quiser, a passagem. gente aposta o Fusca do Ciro. É. Se você ganhar, ele paga você. Mas você concorda que dá muito pouca diferença, né? Ida e volta. Não, calma. Não, é só... Calma. distância. Calma, distância. Só ter calma. Pelo a mapa. diferença Pelo mapa, a pelo distância vento. de um é 12 centímetros, do outro é 6 centímetros. Deveria ser o dobro do tempo. Certo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse globo que eu comprei ontem, Com a terra com a redonda. terra O Lito fez a mesma coisa no canal dele. Vejam lá também. Ele fez as mesmas medidas. redonda, Só que é pra uma fazer isso loucura hoje? esse Tá com a globo. etiqueta aí. É um cara muito louco que fez isso. Aí, eu peguei um papelzinho que junta Melbourne com Santiago. Melbourne. Certo. E a outro, Santiago com Londres. E, nesse papelzinho, ó, que faz aqui, é bebida, na verdade. É tremendo, hein? Esse papelzinho veio junto a de brinde ou você distância- que colou ele? Ele colou, porque ele fez Harvard Harvard, Eu sou porra. muito bom em colagem. É exatamente. Ele é mente igual. Então, pelo papelzinho, faz sentido que a Terra seja redonda, porque dá o mesmo tempo de voo. Dizem. Agora você perguntou da volta. Dizem. De Santiago a Melbourne, que é quase o dobro nesse mapinha que vocês sugerem que seja o real, ele demora menos na volta do que de Santiago a Londres. Aí eu queria saber qual a explicação disso. Seria um complô das companhias aéreas que podem ficar rodeando. Já chegamos. Isso eu tenho medo Eita. das companhias aéreas é também. acaba a perigoso. gasolina, Eu não sei. Eu tenho medo Eu não das sei. companhias Querem gastar aéreas. mais. Meu negócio é economia, eu só tô preocupado. Se é pra economizar, E quem tem muitas contas parecidas da Economizar, eu internet prefiro disso. quadrado. Quem Primeiramente, fez o que isso você foi... tem que considerar é que se você realmente acredita que você vive em um globo e ele tem uma rotação no seu próprio eixo a mais de 1.600 km por hora, você tem que pensar o seguinte: um avião saindo do Brasil e indo para a Europa, ele gasta um tempo X. Sim. Só que esse mesmo tempo X, saindo do mesmo país da Europa e voltando para o Brasil, ele um também pouco gasta diferente. esse mesmo Mas tempo X. A inércia acabou de ser ignorada, né? Aí, quer dizer, inércia, o fato dele ter saído de um corpo girando numa certa velocidade, naquele referencial não importa a velocidade. Isso é, de novo, é física, sei lá, 1.700, 1.600 Newton. Então é conhecimento básico ali. E ele ainda não falou das distâncias. Vamos ver se ele vai falar das distâncias. Eu só tô querendo a coisa mais simples. Me explica por que no mapinha de vocês dá o dobro da distância, o dobro da distância, e em tempos de voo dá a mesma coisa. Tinha que ser o dobro. Ué, isso é reto. Então, mas, eu não mas sei. no Globo também não devia ser metade? Um voo Los Angeles-Nova York deveria ser metade do tempo de Nova York e Los Angeles. A Terra não estaria girando? Porque, mas ela gira... Inércia, uma coisa tão simples e tão não compreendida. Nessa velocidade. Não. gira pra Ela- caralho. Pera. A Terra não gira, pô. Gira Por que pra que um- Terra gira. por que um balão- A Terra por que gira, um que balão gira, sobe e pô. desce no mesmo Não, mas lugar? assim, eu vou voltar E o pra lá. giro da Terra? Papo de maconha. Não, mas eu não quero saber do o giro. Eu giro quero da saber Terra. porque Ninguém entendeu as duas Quando gira a Terra? Ô, Sami, nem a sua, nem a deles, dá pra entender, cara. Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao que vocês acreditam. Eu queria que vocês me respondessem só uma Não, pergunta primeiro simples. responde É uma a minha. pergunta simples, ó. É uma pergunta simples. Se o globo de vocês está girando a mais de 1.600 km por hora, um avião que sai do Brasil e vai para a Europa, ele gasta um tempo X. No mesmo tempo,
esse avião, saindo da Europa, desse mesmo país, ele volta pro Brasil nesse mesmo tempo X. A questão de tempo é pouquinha coisa, não dá nem para perceber. E como que isso é possível em uma Terra girando a mais de 1.600 km por hora? Como que seria possível, sendo que se a Terra está girando sobre o seu próprio eixo nessa velocidade absurda, ou uma dessas viagens, o avião teria que chegar mais tarde ou mais cedo, porque ou ele teria que estar indo a favor da rotação da Terra ou indo contra, vocês não concordam? Alan, tá muito Ele pode complexo. estar indo contra o vento. Eu só sei. queria perguntar o seguinte. Contra o vento. Um vento de 1.500 Não. Mas observa que eles passaram ali embaixo do tapete, né? Os americanos falam under the rug, a informação da distância. Ele completamente ignorou. Espertinho, né? Porém, eu vou dar um Não, exemplo tá. do Eu Dubai. queria só. Posso dar um exemplo Não, de eu não tô Sem falando que isso é documento. verdade. Quero saber o seguinte. Eu quero saber por quê. E a velocidade da Terra girando? Não, mas gira a igual Terra carrossel. plana não gira. Eu tô Mas a perguntando- velocidade está quê? girando Nossa, igual carrossel, Vento, gira a até 1.600 km por hora. Sabe por que chega? Não interfere no tempo do voo do Não, avião? você. eu não Mas sou você Interfere por acha causa que do gira vento. a Terra? Lógico que gira. A Terra não gira. Não A gira. Terra não gira. No próprio eu tô eixo. questionando. Não gira também. Não, mas- Você não sabe Mas nada. na Terra plana não Universo em gira. expansão, pô. Não. Ah, não. A Terra não gira. Então tá tudo parado. É isso. Esse que eles falam. Eu tô Então, questionando o tá globo aqui, de ó. vocês. Eu tô Isso. questionando a rotação da Não, Terra. mas eu não tô falando da rotação, eu quero só que você me Sabe da explique, pizza. porque o cara fala que chega no mesmo tempo que ele vai pelo outro lado. Eu quero só saber essa explicação. Então, Temos primeiro, Repare o que, que a bem, gente, o que, que a repare gente bem. tem que entender em primeiro Qual o lugar? volume? Que esse globo é um desenho. Então, você fez as medições que tem sentido, mas se você pegar, fizeram um desenho, coloca lá onde eles querem colocar e pronto. Não, mas eu tô Não é falando, desenho, mas é não questão do meu horário. globo, eu quero saber do mapa de vocês. Por que que dá o dobro de uma cidade pra outra em distância? Dá o dobro Certo. na régua. Uma deu 6 centímetros, outra deu 12. É porque o mapa da Terra plana ele é um mapa real. O mapa do globo é apenas uma teoria. Mas esquece o globo, vamos só da Então, Terra mas deixa eu plana. falar, deixa eu complementar o raciocínio aqui que a gente chega lá. Vamos lá. Esse mapa que eu apresentei foi resultado de estudo de anos em que buscou trazer qual que é a verdadeira dimensão, tamanho e distância entre os continentes conhecidos. O que a gente sabe hoje é que 99% de todos os voos, eles são realizados na região central. Ou seja, você vai do Brasil para os Estados Unidos e Europa, grande círculo de aeronaves nessa. Porque onde está a maior parte das massas? Na verdade, o que eles estão falando, grande estudo, é uma planificação. É uma técnica trivial de você pega uma estrutura esférica e você consegue fazer uma transferência dela para o plano. E eles trazem uma planificação em cima da área com mais massa, que é a área da Europa, do Ártico, todas essas regiões. Então, a distorção quando você faz uma planificação, ela é muito menor no ponto central que você fez. Quanto mais longe do ponto central, maior a distorção que você vai ser. Por isso que as distâncias nesse mapa funcionam mediamente ali para a Europa, mas você vai para distâncias das partes que estão longe do ponto central, então, quer dizer, Brasil, África, Chile, os erros são astronômicos. Eles chegam ali que eles mostram. A distância chega a ser 2 vezes maior do que uma distância semelhante, e que é na esfera. Essa parte que é muito mais próxima. Sim. E ele ainda não respondeu a questão da distância, só para lembrar isso. Aí o pessoal eles elencam um voo, que é o tal voo Santiago, né? Sydney, Santiago, etc. Não, é Melbourne isso daí. Isso. Mas tudo bem, mas são parecidos. O que acontece é o seguinte, em relação a esses voos. Primeiro que o avião, ele... Sempre é Santiago. Hã? É porque, Sempre é entendi. Santiago. Pode ser que não tenha trânsito. Calma. E os protestos? Sempre a ciência é muito Malaquias. É. Sim. Mandrake. Sempre quando você vai ver com essa teoria, Santiago, Melbourne. Não é São Paulo, Salvador. Não é. São Paulo, Salvador, eu tô cagando. Sempre esse voozinho que ele Exatamente. vem com essa conversa. E eles querem que a gente O Emílio é aceite. terraplanista. Mas também, vocês não. falaram que esse Não, mapa... Eu não Mas sou você faz terraplanista. parte Na da verdade, série. ele Eu quero não é saber. terraplanista. Mas pra Ele é um buscar- questionador, É, só tá lógico, questionando. claro. O Emílio, na verdade, Mas não é pra- terraplanista. claro. Ele tá certinho em questionar. Não, questionar mas eu faz também bem. tô questionando. Não, tem que Vou questionar olha, tudo. Então tem o voo. O voo, uma aeronave, ela tem horas de voo. É diferente de carro. O carro você Sim. tem um quilômetro. O marcador lá, o quilômetro, você marca lá 100, 200. O avião não. O avião é horas. Então ele tem Eu uma tenho aqui um autonomia em piloto termos que de me voo. escreveu. O que os estudos indicam existem os chamados jet streams, são as correntes de ar que são
de grande velocidade em alta altitude. Isso. Particularmente o voo de Sydney ou Melbourne para Santiago, eles usam as rotas do Jetstream. Mas tem dos dois sentidos? Porque na ida ou na volta dá o mesmo problema. Hoje mesmo saiu um artigo recente agora do Google que eles têm os balões dele. Em uma altitude vai para leste, em outra altitude vem para oeste. Então, usando o Jetstream com aeronaves que possuem autonomia de tempo, você tem um avião lá a 1.000 km por hora, num Jetstream de 500 km por hora. Mas consegue fazer o dobro, dobrar a velocidade, o jet ski? Porque precisaria dobrar, porque é o dobro da distância. Não precisa dobrar, porque as medidas, tudo bem que você mediu, mas tem pequenas correções. O avião ele não vai numa linha reta. Por que não vai? Lógico que não, ele é corrigido o tempo todo. Ele pega uma rota e anda um pouco, depois ele corrige e anda um pouco. Mas ele tem um trânsito também. Mas não é uma linha reta. Por exemplo. Se ele faz correções, então ele faz um caminho maior. Então, a distância não é que ela é menor, o tempo aumentaria, porque o menor caminho seria a reta, então qualquer outro caminho é maior do que ele. Tá falando comigo, Quem amigo diz, meu. quem diz que a distância do Sol é a distância do Sol, como a ciência Qual diz? é o volume? Não. E a Venture Capital? Como é que o cara faz isso? Pera lá. Ele faz por medição de luz. Treina. Não é isso? Observação indireta. Sou formado em astrofísica porque também. ele viu a luz, ele mediu essa luz e o tamanho do fóton, treina. ele supõe fazendo contas. Só que é o seguinte, você não tem como provar o fóton. Não dá pra pôr a treina. Quero ver com a Então, treina. olha o volume. Põe a treina. Olha o volume. O fóton. Como é que você prova o fóton? E o O elétron? fóton você prova porque você mede o fóton aqui. Mas da onde ele veio... Ai, vamos lá, vai. Vamos lá. A Você não sabe. Você estima. sabe, meu. Ó, manteiga. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu Aqui tenho tá uma dizendo. pergunta Do bem que? Eu preciso fazer um break, calma. Eita. Eu tô com o piloto Deixa eu de falar. avião aqui comigo. desculpa. Deixa o Valeu, piloto, Bica. o piloto de avião. Eu já li. Tá falando sobre Deixa eu o falar. vento. Desde Tô que você, aqui, ó. deixa Tô que eu falar. bem Desde que você ligada. nasceu na escola, ele chega pra você e fala, ó, a Terra é assim. Ué, eu fiquei bom, triste tudo porque bem. eu paguei R$90 nesse Globo e ele falou que é mal feito. Eu vou lá na Não, loja bem mal reclamar. feito, ó. Emílio. É, porque ele Emílio, acha que tá eu dando queria os fazer uma polos. pergunta diretamente pra você. Eu queria te fazer uma pergunta diretamente. Dentinho. Depois Você conversa. acredita piamente que faz sentido você viver em uma esfera dessa, onde você não percebe que você está supostamente de ponta cabeça do outro lado do mundo e girando a mais de 1.600 km por hora? Não faz sentido pra mim. Que coisa, né? Se você estiver ligando pro seu amigo no Japão, você tá aqui sentado, ele tá de ponta cabeça, ele tá virado lá. Isso não tem muito Não sentido. tem pica-pau sentido mostrava. nenhum. Quando eu tinha 4 anos, eu pensava isso. Nossa, as pessoas vêm de ponta cabeça. Com 5 você já percebe porque não faz o menor sentido. Então, deixa eu ver onde a gente tá indo. Isso. Uma das ferramentas mais usadas para defender o globo, uma das ferramentas mais usadas para defender a teoria do globo é a gravidade. Sim. Certo? Porque as pessoas se perguntam, não, a gente tá vivendo sim num globo e a gente tá de ponta cabeça, só que a gente não cai por causa da gravidade. Só que, na verdade, o que existe não é gravidade, é densidade do material e a forma como ele se comporta. As coisas caem, isso é fato. Se você soltar o celular aqui agora, ele vai cair. Mas é porque existe uma gravidade? Não, não é por causa de gravidade. O celular, ele cai porque, na verdade, existe uma densidade. Então vamos fazer o seguinte: você está falando então que o celular cai, porque existe uma densidade e ele é mais denso. Ele é mais denso do ar que está em volta, tá? Então, o ar que está em volta, você falou que ele vai fazer uma coisa cair mais ou menos, tal. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar e colocar numa câmara de vácuo. Então a gente pega isso aí e coloca esse mesmo celular numa câmara de vácuo. A densidade do material que está em volta não existe mais, porque, bom, é a densidade do vácuo. Então não tem nada. E vamos soltar esse celular. O que vai acontecer? Mesmo tempo, vamos colocar agora então aqui uma folha de papel. E vamos soltar ela no ar e vamos soltar ela dentro dessa câmara do vácuo. Isso é um experimento clássico. O que vai acontecer é que as duas vão cair na mesma velocidade, mostrando, primeiro, que não existe uma diferença da influência local daquela do ar que está em volta. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: você pode chegar e medir a gravidade num ponto da Terra. Então aqui você está em São Paulo, você vai lá e mede a gravidade. Você pode medir a gravidade por um objeto caindo
numa câmera com vácuo, numa câmera sem vácuo. Se você for e medir em outro ponto, sei lá, vamos lá agora no Everest. Você vai lá no Everest e faz essa mesma medida. Você pode fazer a medida com vácuo, sem vácuo, e você vai ver que a gravidade vai ser diferente nesses 2 pontos. Isso é o que vai acontecer. E como é que essa explicação seria nessa explicação da densidade sobre eles? Então a densidade do que está em volta muda, mas quando eu tiro o ar que está em volta, isso não altera o resultado? Então você vê que essa explicação da densidade ela é ingênua, no mínimo. Ingênua, no mínimo. O material desse celular aqui, ele é mais denso que a pressão do ar. Se ele é mais denso que a Ele é mais denso que a pressão do ar. Análise dimensional manda um abraço. pressão do ar, se eu soltar, ele vai cair, isso é óbvio. Ninguém tá torcendo pra esse material aqui não cair. Ele vai cair sim, isso é um fato, porque o material dele é mais denso que a pressão do ar. Mas se eu jogar 2 materiais, soltar 2 materiais com densidades diferentes, eles caem na... Me ensinaram que eles caem junto. Sim, eles vão cair porque isso é um fato. Ninguém tá torcendo pra ele não cair. Mas aí você me pergunta, tá, mas e se você soltar uma coisa e flutuar? De novo, observa que ele ignora a questão, ele vai só para os absurdos, não vai flutuar. Mas por que os dois caem com a mesma velocidade? Porque ele não flutua. Isso daí acontece. Se você soltar um balão de gás hélio, ele vai flutuar, ele não vai cair. Por quê? Porque o material dele... do material. Isso, a densidade desse material, ele é mais leve que a pressão do ar. Mas eu te pergunto, mas onde que fica a gravidade Cadê a nisso? gravidade do gás hélio? Cadê a gravidade do gás hélio? Do balão de ar que E as sobe? estações? Eu sei só Calma, Depois do só intervalo. coisa. Vamos falar sobre os dias do ano, Depois dia e do intervalo. noite. É outra Como é que coisa. acontece? É outra coisa. Qual é o também volume? complicada. A Calma. gravidade existe, por que a gravidade não puxou o balão de gás hélio? Uma E coisa a força da gravidade é padrão para todos os materiais. Depois do intervalo, eu quero saber se a Lua é plana também. Depois do intervalo, aguardem. Você acredita em tudo. Tô perguntando, não tô aqui pra questionar? Não, o papo é acredita mó em tudo? viagem. Não, eu quero saber se a Lua é plana ou se ela é redonda. Mas depois do intervalo, aguardem. Eu não acredito em nada. Nada que eu não veja. Se tiver a trena, A Tem que trena... sair sair daqui, O pegar Silvio a Santos também, trena. eu só acredito. Só acredito vendo. Eu que tenho doutorado em astrofísica. Assim, porque não deixa de ser um grupo que errava vocês uma se cesta. formam e um troca a pesquisa com o outro. Nos Estados Unidos, isso começou com o cara que começou a publicar isso no YouTube e aquilo viralizou. Como que é a fonte de pesquisa de vocês? Eu queria saber de onde que vem as pesquisas, Então, o que se é aconteceu pela o que internet. aconteceu com o YouTube é o seguinte, sempre existiram os terraplanistas, sempre existiram as pessoas que entendiam que o homem nunca foi à Lua, sempre existiram os questionadores. Mas esse pessoal não tinha voz no jornal, numa revista, muito menos numa televisão. Então o YouTube... Os interesses. Exatamente, do sistema. Agora, o YouTube e outros canais da internet em si permitiu que você pegue um livro e compartilhe. Gente, eu tenho um livro aqui, ó, de tal cara que fala que a Terra é plana. Boa Olha, eu tenho um resposta. livro aqui que tem um E observa que eles ainda não responderam a pergunta que a Marina fez lá no início. O que seria o ganho com isso? outro ponto de vista. Então, o que nós trazemos é outros pontos de vista. E dentro desses pontos de vista, a gente procura chegar em alguns pontos em comum. Afinal, a Lua é redonda ou não é? Ela é um disco ou é uma esfera? Nós procuramos até para passar para o público uma informação mais precisa e entender o que realmente é. Porque o que aconteceu é que a verdade foi suprimida, eles não falam a verdade. Certamente, a NASA, as agências espaciais sabem exatamente o que é, sabem bem melhor a distância, sabem um monte de coisa. Só que eles ficam criando uma fábula, né? Insistem nessa fábula. Qual o interesse? Porque tem bilhões de bilhões de reais que... A NASA por ano está consumindo 80 bilhões de reais. Pensa, tanto de dinheiro. Mas é com um que... monte de gente. Sendo ganhando plano ou dinheiro. redonda, qual que é a diferença? O que eles ganham? Mas eles ganham sustentando que é um globo. O dia que a NASA falar que, olha, não conseguimos fazer viagens espaciais... Cai a até casa. Eles vão ter que fechar as portas. Não Aí é a interessante, casa. O homem não não é foi pra interessante. Lua. Certamente. Então ele está dizendo que o governo, que sabe que a Terra é plana, cria uma agência para poder receber o dinheiro que eles escolheram doar, que eles escolheram financiar, para continuar escondendo que a Terra é plana. Eu acho que foi isso que ele quis dizer.
Não é interessante para a NASA eles revelar que a ida à Lua é uma mentira, eu já porque a observei própria muito viagem... a Lua, tirando fotos, eu tirei fotos da Lua, observo a Lua com zoom, não há um sinal qualquer, não há um tracinho qualquer que você tem uma possa bandeira lá. identificar. Cara. A própria NASA ela é patrocinada por milionários para bancar essa mentira da ida à Lua. A própria Porque o Império a Norte-Americano própria quer dominar suposta o mundo. viagem à Lua, a Pra própria ganhar a suposta guerra viagem à espacial. Lua, eles se contradizem. Por exemplo, o astronauta que fica lá em cima da Lua, lá na Lua, se vocês forem ver, existem 4 sombras do astronauta lá na Lua de diferentes posições. Hollywood. Como que pode existir 4 sombras do... Falar que o Emílio tá tentando ser engraçado e tá realmente me irritando de uma maneira muito grande. Porque, senhora... do astronauta, sendo que a única fonte de luz ali era o Sol. Então existia 4 Sol ali em cima? Então, vocês falam aqui no mapa medidas absolutas. Quem que fez essa medida absoluta e por que vocês não têm uma foto? Eu tava pesquisando, eu vi que o tal de Mad Mike lançou um foguete, ele se lançou no foguete pra tirar uma foto lá de Vou cima. fazer uma pergunta diretamente Peraí, deixa eu só terminar a pergunta Você aqui. tem fotos reais da Terra? Deixa eu só terminar a pergunta aqui. E aí ele se lançou no foguete, falou que ia tirar uma foto lá de cima e não provou nada, voltou, quase morreu, coitado. E essas medidas absolutas, quem que determinou? Essas medidas absolutas foram encontradas a partir da análise do mapa dos dados cartográficos existentes. O que acontece? Se você pegar um atlas hoje, o mapa de São Paulo ele é preciso. O mapa local da região ele é preciso. Apenas e somente no globo é que eles distorcem tudo. Se você pegar um mapa dos Estados Unidos ou um mapa dos Estados Unidos, tem um formato. No globo eles colocam outro, porque eles têm que ajustar os continentes. E isso as pessoas aprenderam na escola, de que o globo é uma representação, que não corresponde. Todo mundo sabe que o hemisfério norte fica maior. Ele entendeu o oposto, né? Qualquer Atlas sempre diz que a representação planificada é uma aproximação, que a medida exata está no globo. Então ele entendeu errado do que acontece. Do que o sul, essas coisas todas. No mapa absoluto, eu procurei trazer essas fontes micro e fazer um macro mais correto. Você que montou esse mapa. Eu que montei esse mapa. Mas o meu papelzinho foi em cima desse mapa. Só continuando da Lua, como que a bandeira na Lua ela pode se movimentar daquele jeito, tremulando, sendo que a própria NASA explica e a ciência moderna explica que na Lua não existe oxigênio nem vento. Como que as pessoas podem acreditar numa situação dessa? Então, isso é uma coisa... Eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo. Eu tenho um vídeo sobre a força da Lua e eu devo ter falado isso, mas eu posso explicar aqui de novo, isso não tem problema. Você pode observar nesse vídeo que o astronauta está batendo na bandeira e ela está oscilando. Enquanto ele está tentando colocar, ela continua oscilando. Mas, no momento que ele para de oscilar, de bater nela, de mexer, a bandeira fica estática. Ela vai ter um pouco do movimento resultante final ainda, né, do movimento inercial que ela teve, mas ela vai parar de mexer. E você pode ver que ali ela não está tremulando depois disso. E mesmo ela tendo sido... depois que parou de mexer. Ela só mexia enquanto o astronauta estava mexendo nela. Isso que é porque ela estava mexendo, não é porque tinha vento, igual o nosso amigo aqui está falando. Veio mostrar a estrela. Ó. Eu quero ver tirar foto lá de cima. Vai lá, gordão. Mas é que existe um limite técnico. Você não consegue tirar uma foto de todo mundo. O mundo é muito grande. O Google Maps, como ele é feito? Eles fazem fotos com aeronaves, pequenas fotos da região e monta igual um quebra-cabeça. Mas quando você voa... Você acha que a Terra é muito maior do que ela é? Por exemplo, porque se você pensar bem, que nem a gente estava falando aqui, que a gente estava falando que a ciência também, ela comete muitos erros. Né? Nunca é a certeza, até que vem uma outra tese, Isso. que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão refutando essa tese que a gente aprendeu desde pequeno. Então, com o terraplanismo, e tem gente que acredita ou não acredita, não vai mudar a vida de ninguém isso. Mas, por exemplo, o Colombo, quando o Colombo saiu de lá, na época, falaram, pô, você é louco porque vai lá e vai... E ele descobriu a América, ele descobriu um novo mundo. Vocês acham que depois... Vocês acham que a Terra ela é maior do que essa representação que você tem aqui, ó? Pode ser que seja maior? Então, porque ela está em planos, né? O que nós temos aí de dados? Eu gosto de trabalhar com dados, com informações concretas. Então nós temos conhecidos os continentes, todo mundo sabe que tem uma América e tem uma África, e temos as chamadas bordas da Antártida, que são a parte branca, que é o entorno. O que já foi... Mas de lá não passa? Então, o que conseguiram fazer, eles conseguem se aprofundar
que lá tem terra, não é só gelo na Antártida, tem terra, tem pedra, tem tudo, tem montanhas. Então eles conseguem andar de 1.000 a 2.000 quilômetros e eles encontram uma barreira técnica. Porque a região da Antártida tem muitas montanhas. Então você andou 1.000 quilômetros, tem montanha, você passa. Você anda mais 500, tem mais montanhas. Então chega a uma distância de mais ou menos 2.000 quilômetros que eles não conseguem mais. E as expedições já antigas que foram feitas, eles chegam próximo ao paralelo considerado o chamado 90, que é o limite técnico. Então a partir daí, possivelmente tem alguma coisa. Qual é a mas análise? não O que você acha? Eu acredito no chamado plano infinito, que tem mais terra. Tem mais terra. Pode ter uma barreira para conter o ser humano aqui, para ficar preso. Agora mas me é fala possivelmente uma doma. Agora me tipo Eu um doma. acredito que essa criação que a gente vê aqui, essa criação que a gente vê aqui, eu acredito particularmente que essa... Antes de continuar, são os mesmos argumentos que eu te respondi anteriormente. Eu fiquei animado no do que iam falar do argumento do avião, mas não foi respondido. Eu sei mais um que já me spoilaram ali pelo Twitter, que eles vão perguntar, que é um argumento que não apareceu nos outros vídeos, mas até agora o resto é exatamente as mesmas coisas. De novo, por isso que eu estou até parando um pouco aqui. Essa criação que a gente vive aqui e a gente enxerga com os nossos olhos são apenas 10% da criação do Criador. Você acha que tem mais coisa? E de noite? Eu acredito que além da borda existe mais coisas que o Criador, ele só vai revelar isso. Existem muitas histórias de que o Hitler ele fez um esforço absurdo para chegar na Antártida, onde fica a região da Patagônia, porque eles acreditavam que tinha uma passagem, para outro mundo, que tinha uma saída. Então a gente não descarta isso, que pode ter tipo um portão, Igual no show de Truman por exemplo, a Terra está aqui, certo? Vamos pegar lá esse Eu exemplo. não vou negar que misturar Hitler na história e trazer. Daqui a pouco a gente está falando aí da Terra Oca e vamos lá. É o pupurri das teorias da conspiração. Tem, porque tudo que está na imaginação está na nossa cabeça. O que tem embaixo da Terra? Isso, Mais terra. Solo, os fundamentos, a base, existe Magma. uma base Concreto. estrutural que a gente só sabe que tem terra e rocha, porque o ser humano só conseguiu perfurar 12 quilômetros de profundidade, não consegue ir mais abaixo do que isso. Então a gente sabe que 12 quilômetros é de pedra e solo. E aí esse disco fica meio flutuando no universo, como é? Não, o disco ele não flutua no universo, a Terra ela é estacionária, entendeu? Então, mas o que sustenta? O próprio solo, tem solo para baixo que ninguém sabe, nem a ciência sabe até onde E dia e vai. noite? É dia aqui Entendi. e noite no Japão. Isso eu não É entendi. coisa que não é comprovado cientificamente. Que não há- Dia e noite, dia aqui e noite no Japão. Essa foto comprova. É uma Meu pai GoPro, que me pô. mandou. Doutor É uma Samuca GoPro. comprova aqui, ó. O que no comprova Everest. essa GoPro, foto? caramba. Não, O cara tá no Everest lá É uma na GoPro, montanha. pô. Não, o que GoPro, Não é GoPro. É olho de peixe isso daí. É, olho de Fichera. peixe. Mas ó aqui, ó. Isso Tá, aqui, O cara põe mas foto quando- com a GoPro. não é Com a GoPro GoPro. tudo é Ó lá, redondo. tá tudo pra baixo. Quando você voa, quando você faz Essa um imagem voo que aí, você você vê, essa consegue imagem ver que uma você curvatura. 8,8 mil metros. Essa imagem que você vê, ela tá. Você pode observar que eles estão usando Fake lente news. Fisher. Essa mesma lente aí, se você gravar ela aqui mesmo, nessa distância do. Eu não queria zoar, mas Fischer foi muito boa. Eu não queria zoar o inglês, mas o Fischer foi muito boa. do observador, você pode ver que a parede está torta. Isso daí não é uma imagem real. Até porque a própria NASA, ela não divulga imagens reais do próprio foguete deles voltando para a Terra. Tem alguém da Não existe NASA, isso. tem algum cientista, algum cara que já falou A alguma NASA- tese, a entrou NASA- e foi... Não tem Deixa eu lá falar. um cara, algum A cara NASA- que era cientista e falou sobre a Terra plana? Que ela Eric Doller é um deles, que era pesquisador, também foi colocado à parte e questionou a estrutura do Sol. Diz que o Sol é elétrico, é como uma lâmpada, que não tem nada de bola de hélio. Imagina uma bola de hélio de milhões e milhões de quilômetros em combustão. É uma luz em o fusão. Sol? É uma luz, uma lâmpada, literalmente. Como que você Ilumina pode a acreditar vida. que o Sol é uma bola de fogo? na tomada. E a estrela? É tudo lâmpada? É tudo lâmpada? A ciência moderna, ela explica que o Sol é uma bola de fogo e está altamente... Tem até o funk, Ele se sou eu, alimenta bola de sozinho fogo. lá no espaço. Como que uma bola de fogo, ela pode se alimentar no espaço sem oxigênio, sendo que o fogo precisa do oxigênio? Então vamos lá, essa é uma pergunta, isso é uma dúvida até boa. Eu até discuti um pouco isso hoje no Twitter, explicando para umas pessoas. Eu acho que isso vale a pena a gente falar um pouco. Vamos lá, o que é combustão? Combustão é uma reação química que gera calor. É uma reação que vai utilizar um material que é
sei lá, gasolina, que pode ser a madeira, que pode ser qualquer coisa que vai estar queimando, mas o oxigênio, ela gera uma reação que vai ter como resultado um novo material, mais calor. Esse calor que a gente começa a ver que o material esquenta por causa desse calor, e você vê essa região mais quente como fogo, né? Porque é a região, é o brilho da região que está mais quente, começa a emitir uma radiação visível ali. Então, combustão é um tipo de reação química que gera calor. Mas ela não é o único tipo de reação que gera calor. Então vamos pegar, se você for olhar, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, a produção de amônia. A produção de amônia, ela é uma reação química que o resultado final vai ser amônia, mas ela também gera calor, que é uma reação exotérmica. Você também pode falar, se você misturar açúcares com ácido sulfúrico, que é aquela reação que mostra, né, aquelas braços surgindo, aquilo é uma reação exotérmica. Ela vai fazer essa mistura, vai gerar aquele material novo e vai gerar muito calor. E nenhum desses não é combustão. A combustão é um tipo da reação que utiliza o oxigênio para poder gerar com o combustível. Então, quando a gente está falando aqui, ele está falando que a única maneira de se gerar calor a partir de um material é com a combustão, o que não é. Um tipo muito especial de reação, que é uma reação... Ela é nuclear, então ela não é uma reação química, mas é uma reação que ocorre no nível nuclear, é a reação de fusão nuclear, onde você pega 2 átomos de hidrogênio e ao juntar eles você forma um átomo de hélio e o resultante é calor. E para essa reação você não precisa do oxigênio para poder funcionar, porque não é uma reação de combustão. Ela é uma reação exotérmica, como a combustão também é. Então, essa confusão de achar que a única maneira de se gerar calor é via combustão, via fogo, é errada. Você tem toneladas de reações exotérmicas e todas elas podem gerar temperatura. A combustão vai precisar do oxigênio, outras não. E outras você pode fazer sem. É assim que funciona. É uma reação que gera calor. Vocês falam tanta coisa que eu concordo com tudo. É tipo Ciro Gomes. Ou parece que a gente tá chapado. Qual é o volume? Qual é o volume? Boa pergunta. Não, mas eu quero saber Japão. Como é que a bola de fogo Fusão nuclear se alimenta de oxigênio se não tem oxigênio? Olha aí, ó. Em carvão. Um dos fatores principais do fogo existir é o oxigênio. Vai lá, trouxa. Gás encanado. Vai lá com a churrasqueira. Você já estudou o triângulo do fogo? Esse eu já Você estudei. já estudou o triângulo do fogo? Ele explica aí. que o fogo, para existir, para o fogo ser fogo, ele precisa primeiramente do oxigênio. Certo? É um dos fatores principais. Como que o sol se alimenta da onde? Se lá em cima. Trazer quem E a manja, chama nós vai é pra tudo onde? rudo. A chama fica pra cima ou pra baixo? No Japão. Sempre pra Eu cima. tô chumando Tem aqui, que vai trazer lá. aqui e fazer um debate. Eu vou falar uma coisa. Eu acho melhor a Mas gente é meio burro, né? encerrar essa entrevista. Agradecer muito a... E o Não, Japão? Escapou de deixa eu te mim. falar. Japão tá lá, Deixa eu te produzindo, falar. fazendo Eu quero iPhone. que você me explique Faz o seu Samidana, programa. a repare bem. bola de fogo que não tem oxigênio volume. para Mandar- alimentar. Exatamente. E a zona Exatamente. tórrida O sol está se intermediária? alimentando como? Se não existe oxigênio lá no espaço. Vai lá, Gás encanado. Lâmpada. Com gás. Vem Com gás. com a Mas isso não fitinha, pode É a fala. Light. O Zé Fitinha aqui, ó. O Zé Fitinha. Não fez Harvard pra fazer fitinha. Tá legal. O voo de Santiago. Mas temos uma- Usou uma fita crepe. Mas temos maquete. uma foto nova. Cabide, você pode pôr a foto Pão do duro grupo? pra cacete. Uma coisa ela que comprou um a negócio humanidade não vagabundo. presta atenção, ó, que as pessoas não prestam atenção. A NASA, ela é muito interessante. É. A NASA, ela faz questão de filmar a partida do foguete saindo da Terra. Só que não existe imagens reais desse mesmo foguete voltando pra É Terra. porque cai em qualquer lugar, não tem como tá. Cabide é uma foto nova. Cabide. Voltar não volta, né? Só vai. Eu já percebi ali que a maior parte do pessoal já largou a mão da discussão, só estão zoando. Mas tem um ali que tá tentando discutir ainda. Não, porque volta em qualquer lugar. Esse seria eu nessa discussão. Sempre falando sério. Bom, vamos parar por aqui. Eu acho que já deu para pegar a discussão. Vocês viram, eu não tem muito mais o que falar nesse assunto, sabe? Eu podia pegar e continuar fazendo essas reações. Eu acho que tem bastante gente fazendo um trabalho muito bom falando sobre a Terra plana. E eu queria falar mais sobre essas pessoas. Pô, tem caras que estão ali pegando cada um desses argumentos e mostrando como eles estão errados. Indo em um lugar que eles falam que você pode fazer isso e medindo. E mostrando como eles vão lá e gravam, fazendo experimentos bem organizados, experimentos que controlam as variáveis.
eu pensei já em trazer mais alguns vídeos desses caras, até para ajudar, porque normalmente são canais razoavelmente pequenos, mas os caras fazem um bom trabalho ali. Eu vou ver como é que eu posso ajudar nesse tipo de coisa, mas eu acho que assim, se for ver, os argumentos são sempre os mesmos. Existem alguns... O Felipe Rime, lá me pediu para reagir ao canal, aos vídeos da Flatcom. Eu não sei se eu vou fazer, porque, de novo, como eu falei, parece sempre a mesma coisa. Eu vou pensar o que eu vou fazer. É um assunto que as pessoas gostam. Vocês estão gostando disso. Mas na CCXP, o pessoal me parou várias vezes para poder perguntar sobre o vídeo e tal, e falar mais sobre isso. Foi bem legal ver que é um assunto que atrai as pessoas, mas é complicado porque os argumentos são sempre os mesmos. Não tem muito mais o que eu poder falar sobre inércia, muito falar sobre densidade do ar, todas essas coisas que eu já expliquei. Como é que eu vou pensar outras maneiras de trazer esse assunto para vocês. Tá bom? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo e falou!